Bom dia, paz seja convosco. Bom dia a todos aqueles que são filhas do Rei, filhos do Rei. Que Deus nos abençoe nesse dia. Que seja um dia de bênção, de paz para nossas vidas. Que nós possamos a cada dia receber as dádivas do que o Senhor tem para a nossa vida, nos guardando, nos protegendo. E principalmente nesses dias da atualidade ao qual nós estamos vivendo, onde nós precisamos, é essencial a intervenção divina sobre as nossas vidas. E que Deus possa estar nos guardando e protegendo todos os dias. Mas é interessante que eu lendo aqui o livro de Ezequiel, eu quero compartilhar um versículo com você, que a nossa salvação, ela não consiste em começarmos uma nova fase da nossa vida, e consiste em recebermos uma nova vida. Muitos se enganam, né? Que acham que vai começar uma nova fase, mas a salvação ela não consiste em a gente terminar ou acabar uma fase, mas sim receber uma vida nova em Cristo Jesus. É interessante que eu estava lendo um livro e ele falava assim, que um fabricante de brinquedos, todos os brinquedos que vinham com defeito, todos os brinquedos que não prestavam, eles colocavam uma etiqueta naquele brinquedo dizendo não presta, cuidado, pode causar acidente, pode levar à morte, é perigoso, tem defeito. E me fez repensar, já pensou se Deus colocasse uma etiqueta na gente também, como se ele dissesse esse produto não preste, esse produto causa morte, ele causa dano, ele provoca até mesmo a morte. E nós carregarmos esse problema, talvez essa etiqueta sobre as nossas vidas. Portanto, Deus ele não pensa dessa forma, ele não age dessa forma como esse lojista dessa loja que botou etiqueta dizendo que os brinquedos não prestavam, que tinham defeitos e que poderiam causar a morte. E é interessante tudo isso que o Senhor, ele olha para nossas vidas, para Ele todos nós, ainda que sejamos pecadores, ainda que sejamos errantes, ainda que sejamos falhos, Ele sempre vai olhar com um olhar de Pai para mim, para você. Ele sempre vai olhar e dizer que nós vamos ter jeito sim, não é verdade? E o versículo que eu quero compartilhar contigo se encontra lá no livro de Ezequiel, capítulo 18, que diz assim a palavra do Senhor. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos. Então, o que ele fala pra gente? Ele não tem prazer na morte, ele não tem prazer na nossa morte. Mas a morte que o Senhor está relatando aqui é a morte espiritual, a qual muitos de nós nos encontramos. Eu tenho até orado e me preocupado esses dias, nas minhas orações, apresentado a vida dos irmãos da igreja, da igreja em geral, por conta desse momento ao qual nós estamos passando, de confinamento, de isolamento. Muitos estão preocupados com a morte física por conta de um vírus e que é real e que está acontecendo, mas tem esquecido que também pode ser acometido pela morte espiritual. Então tem muita gente muito preocupada com a morte física, mas está esquecendo de se preocupar com a morte espiritual a qual ele está falando aqui. Até porque o Senhor ele não tem prazer na morte de ninguém, mas ele diz assim, ó, convertei-vos. Porque muitos de nós carregamos problemas, portanto, cabe a quem? O consumidor. O lojista, ele separou seus brinquedos dizendo não presta, tenham cuidado, é perigoso, pode causar morte. Mas o consumidor, ele decide se ele leva ou não. E Deus, ele sempre quis nos levar, ele sempre quis nos resgatar, ele sempre quis nos comprar, porque ele não tem prazer que o diabo ponha um rótulo na gente dizendo que não presta, que não vale nada, como está lá no livro de Provérbios 20, versículo 14, se eu não me falha a memória, ele diz não vale nada, não presta, mas porém quando ele compra, ele se gaba. Então o Senhor ele não tem prazer na morte de ninguém, ainda que sejamos falhos, pecadores, ele quer que nós venhamos o quê? Nos convertermos, para que o Senhor venha nos dar vida nova e vida em abundância, porque lá no livro de Ezequiel também, ele diz assim, pois o profeta Ezequiel, Deus fala por ele, que o coração do povo estava totalmente endurecido, não é isso que a palavra de Deus diz? E ele ainda diz mais por meio desse versículo,
que o Senhor, Ele nos pega, Ele tira o coração de pedra, nos dá um coração de carne, Ele nos dá um coração novo, um coração disposto a amá-lo, mas para isso é necessário que nós venhamos o quê? Nos converter, pois o profeta Ezequiel, ele fala que o coração do povo havia se tornado adúltero, isso está no capítulo 6, versículo 19, e duro como pedra, mas que o Senhor nesse dia possa tirar esse coração de pedra, que nós possamos nos converter a Ele, que o nosso coração, Ele possa nos dar um coração novo, uma vida nova, e que nós possamos ter essa vida que Ele tem para nos dar, que nós venhamos nos arrepender, porque o Senhor, Ele não tem prazer na morte espiritual de ninguém, e que nós possamos estar atentos para que nós não venhamos morrer espiritualmente. E aí Ele diz assim, convertei-vos, e devido todos os... tende os vossos, e peçam perdão por todas as vossas transgressões, por todas as vossas iniquidades, para que o Senhor venha perdoar o vosso coração. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos. Te afasta do pecado, busca a presença de Deus por meio de Jesus Cristo, e nele qualquer pessoa pode ter um coração novo, um coração transformado. Qualquer pessoa pode estar na presença do Senhor, buscando a Ele todos os dias, porque o Senhor, Ele não tem prazer na morte de ninguém. O que faz a gente morrer fisicamente, espiritualmente, são as nossas transgressões, são as nossas iniquidades. O Senhor, Ele quer nos ajudar, e preste atenção e recuse, venha reconhecer todas as tuas falhas, todos os teus defeitos, tudo aquilo que tem te afastado da presença de Deus, para que a gente possa receber um coração novo, e para que o nosso coração possa ser um coração de carne, um coração cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Lembre-se, o Senhor, Ele não tem prazer na morte de ninguém, não tem prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos. Amigos, amados irmãos, convertei-vos enquanto há tempo. Tira esse coração de pedra que te impede de ser sensível à voz de Deus. Tira esse coração de pedra que te faz endurecer para aquilo que Deus tem falado, para aquilo que Deus tem nos mostrado. Que você possa ter um dia abençoado, que essa palavra possa ficar no teu coração, e que você possa entender e compreender que Deus, Ele não tem prazer na morte de ninguém, mas Ele só quer que nós venhamos nos converter dos nossos pecados, arrancar o coração de pedra e botar um coração de carne, sensíveis às coisas de Deus e à voz de Deus. Que Deus te abençoe, e que teu coração seja de carne, e que você possa ouvir a Deus, que teus olhos possam cair as escamas, e você possa contemplar a glória de Deus na tua vida. Uma nova vida não consiste em terminar uma fase, e sim consiste da gente começar uma nova vida com Deus, um novo tempo. Que Deus abençoe.